Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Porteira Cast, o podcast de quem vive o agro. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento à Meta Agro, que é um grande parceiro da Fazenda Nacional e agora também do Porteira Cast. Lá na Meta Agro tem tudo que o produtor precisa. É só procurar o nosso amigo Vanderlan e equipe que eles vão te ajudar da melhor forma possível. Mas agora, falando do terceiro episódio, hoje nós vamos falar de manga larga machador. É isso mesmo, turma. Manga larga machador. O terceiro episódio vai ser sensacional porque vai ser contado em família. Trouxe aqui o nosso amigo Alfredo e o filho dele, Rodrigo, que já vem ajudando ele na lida. A gente é que agradece aí essa oportunidade de falar um pouco da história da gente, né? Com certeza, Alfredo, vai agregar bastante no episódio. Mas como foi que começou essa paixão por cavalo? Já começou no manga larga machador? O manga larga já vem depois, né? Assim, a paixão do cavalo, né? Já começou desde novo, né? Nossa família, tanto parte de pai, parte de mãe, tudo tiveram fazendas lá atrás no passado, meus avós. E venderam, né? Venderam as fazendas, a gente não herdou fazenda, mas a paixão do cavalo já existia. Eu tenho um tio, João Sampaio, que é uma pessoa que eu convivi e convivo até hoje, o dia a dia, e ele, como tinha fazenda, a gente participou mais, né, dessa vida do campo na fazenda do tio, né? A gente tem um primo, que é da minha idade, são 6 meses de diferença só, então a gente na, foi criado junto, né? Desde 3 anos, 4 anos de idade que a gente anda junto e anda nesse meio de fazenda. Então a paixão do cavalo veio daí, né? A gente sempre teve um cavalozinho mestiço, né, para passear na fazenda, para brincar, para fazer as brincadeiras da gente de criança, né? Como a gente estava conversando um pouco antes, você falou que leva os amigos, mete o rebengue no cavalo, para o cavalo correr, né? Vamos apostar a corrida, vamos lavar o cavalo no rio, né? Vamos dar a ração do cavalo depois que a gente anda. Então, assim, isso foi uma paixão mesmo de infância, de novo, né? Mas começou mesmo com o pé Com duro, o né, pé duro, Alfredo? começamos com o pé duro. Aí, quando foi em 93, 94, começou muito essa onda de cavalgada. A gente tem um amigo nosso, Humberto Camelo, que ele foi de Minas, foi fazer um curso lá em Minas, alguma coisa assim, e voltou para cá com essa ideia de cavalgada, que até então aqui em Maceió a gente não via muito falar nisso. Foi quando a gente voltou, né, vamos dizer assim, a comprar cavalos. A gente ia para Sergipe na época, comprava os cavalos mestiços, cavalo de sela, para fazer as cavalgadas nossas, né? Até hoje, Sergipe hoje, até hoje, o cavalo de sela, né? A gente corre cavalhada, que eu corri muitos anos cavalhada, meu tio, pessoal amigo nosso. A gente ia buscar cavalo em Sergipe para fazer os cavalos de cavalhada que vinha de Sergipe. Então sempre tem a tradição, né, o sergipano, de ter cavalo bom de sela, né? E com isso, com a cavalgada, foi formado o Clube do Cavalo. A gente tem um amigo nosso, o Glaucio, que a gente chama de Gal, né? O Gal é um cara assim que tanto introduziu a cavalgada até hoje, né, no estado. E como ele é um apaixonado, igual a gente, e começou a formar e fomentar esse negócio de cavalgada. Depois ele alugou um ponto grande lá na Serraria, onde tinham 70 e tantas baias lá. E nisso foi formando um grupo. Nesse grupo, começou a se fazer poeirão. A gente ia na pecuária, fazia os poeirões lá, tudo de cavalo mestiço. A maioria, 99%, era tudo cavalo mestiço. Aí, meu cunhado, Toninho, foi na Fazenda Maraba e comprou lá, ele e o Júnior, comprou 2 éguas e 2 cavalos, puro, manga larga. E chegou lá pra gente, rapaz, vamos comprar uma manga larga, vamos comprar. E eu digo, rapaz, eu acostumado a andar em cavalo de sela, cavalo baixeiro, né?
E a raça, antigamente, era muito batida, a gente só ouvia falar em cavalo de marcha batida, né? Cavalo de marcha picada já é uma raça não, como é um andamento que cresceu o que de 2000 para cá, né? Coisa assim, uma coisa muito nova, muito recente, comparado com o marcha batida, né? Que é a origem do manga larga. Então a gente foi lá e eu comprei o Maraba Radar, que eu comprei até para o Rodrigo, meu filho, que ele tinha na época 8 anos de idade, 9 anos de idade. E a gente comprou o Potrinho, o Maraba Radar, que justamente para o Rodrigo ter essa essência que eu tive lá atrás, que eu levava ele, ó, vamos dar um banho no cavalo, a gente ia lá para o Gal, né? Que o Gal tinha um terreno lá em Maceió, os cavalos ficavam lá, para a gente chegar dia de sábado, lá, ó, sabonete, shampoo, não sei o quê, lavar o cavalo e tal. Então, assim, curti um pouquinho o mundo do cavalo e introduzir, né, ele nesse mundo do cavalo. E como ele, aí veio meu sobrinho Ivan, veio o Arthur, aí veio aquela turma todinha que os pais gostavam de cavalo, né? E começaram a movimentar o cavalo de sela. Esse cavalo não chegou a competir, não, com ele? Esse cavalo não, esse cavalo morreu cedo. Esse cavalo, o Rodrigo, acho que ainda foi participar numa pecuária. Já chegou aí uma vez. Fiz cavalgada nele. Fez cavalgada, não foi pai dele. Até o Paulinho Lobo, que já é criador antigo, né? Um dos anos mais antigos, assim, uma criação aí de 50 anos aqui no estado, né? E Paulinho disse, sofreu esse cavalo seu é muito bom, rapaz, tem uma marcha boa e tal, enfim, assim, queria até comprar o cavalo. Eu digo, não, aqui é paixão, é do filho, vai ficar aqui, Mas aí a gente teve a infelicidade de, nas baias lá, a gente comprou um capim, que esse capim veio, a gente acha que veio com algum herbicida, alguma coisa, e morreram 40 e tantos animais. E o Radar foi embora nessa leva. Para começar já desse jeito. Foi. Aí começou uma nova fase, né? A gente começou a nova fase. E já que morreu os cavalos, tudo, a maioria mestiço, né? Então a maioria do grupo lá começou a comprar cavalo manga larga. Entendi. Então a gente começou já a comprar os cavalos manga larga, já visitar os aras, né? Que a gente na época falava em marcha picada. Os criadores de batida, o que nascia picada, né, eles excluíam da tropa e vendia barato. Eu comprei o Maraba Radar por R$500 na época. Mas R$500 na época era muito, né? Você pegar um salário... Não, mas não era não, já era barato. Era negócio hoje de 3 mil, 2 mil, 3 mil, acho. Sabe, se você for ver assim, não era coisa duro, cara. Hoje é um pé duro desse preço. Não era caro. Entendi. Aí foi quando, nesse tempo, já um pouco mais para frente, 2000 e pouco, o Aras Farol, que era do João Correia, que é um Aras antigo também aqui, ele entrou em liquidação. Ele vendeu o plantel todo. Então a gente foi para a festa de liquidação lá, para o leilão, na pecuária, e a gente adquiriu a Paola do Farol. Aí foi quando adquiriu eu e o Gal, esse amigo meu, o Glaucio. A gente comprou a Paola do Farol. Isso a Paola devia ter 1 ano e pouco, não tinha 2 anos ainda. Houve uma preparação. Paola, quando começou a ir para a pista, já oficial, começou a ser uma campeã. Então, assim, foi uma égua que já começou a dar alegria a gente. E a gente, a primeira nacional que a gente participou, a gente foi campeão nacional com a Paola. Fomos campeão em 2007. Mas aí já estava com o Aras Cavaleiro aí? Não, ainda não. A gente não tinha ainda, a gente não era sócio ainda da associação. A gente não era ainda. Depois da Paola ser campeã nacional, é que a gente abriu o Aras Cavaleiro. A Paola era no sufixo do Neto. Não. No expositor do Mumbuca. Aras Mumbuca. Então, era... A gente pode dizer que foi a Paola que começou a criação, foi onde despertou o interesse de começar o criatório Aras Cavaleiro. É isso mesmo, Então, assim, a gente começamos a comprar éguas, aí a gente já começou a participar da Nacional, que é uma festa, é a maior festa do Manga Larga, né? Que é a maior exposição do Manga Larga, onde são a prova que vão todos os campeões e reservados campeões das categorias regionais. Então, uma festa de 1.500, 1.600 animais. É uma festa muito grandiosa que tem todo o mês de julho em Belo Horizonte.
Então a gente começou a viajar para Belo Horizonte. E nessas viagens a gente ia visitar os aras antigos. A gente eu fui na Fazenda Passatempo, fomos na Herdade, fui na Farmácia. Eu fui assim umas 4, 5 fazendas com um grupo de amigos. Conhecer mais um pouco do Manga Larga, da história, né? E sempre indo para linha marcha picada, né? Que sempre foi o que a gente gostou, que era o cavalo de sela. Né? Mas nesse tempo você ainda estava só tipo como criador, mas tinha outras funções, não vivia do cavalo ainda. Não, era só hobby, lazer. Era só lazer e hobby. Mas qual foi a maior dificuldade aí que você encontrou nesse início de criatório? Primeiro, a gente não tinha fazenda, né? A gente não tinha fazenda ainda. Então, assim, eu criava os animais pouco na fazenda do meu tio, criava lá no Glaucio, nas baias lá do Gal. Isso é uma dificuldade que houve, né? Que teve. Para a gente até ficava limitado, né? De expandir, né? Expandir o negócio. A própria genética, que a gente não tinha tanto acesso, né? A gente não tinha tanto acesso à genética de ponta. Até eu acho que falta de conhecimento mesmo, né? Muito novo, né? Na raça. A parte de participar, né? Das exposições por falta de mão de obra, porque a gente não tinha um peão da gente mesmo, funcionário, né? A gente não tinha. Então, assim, realmente são muitas coisas, né, que acontecem, né? Para a criação, né, propriamente dita, né? Mas, Alfredo, vamos falar agora da virada de chave. Eu já sei qual foi a virada de chave, né? Mas vamos falar para a turma aqui, qual foi a virada de chave do Aras Cavaleiro? Quando é que virou? Rapaz, olha, a grande virada de chave da gente foi quando a gente adquiriu o Elfo, né? Elfo do Porto Azul, em 2012, no leilão Alcateia. Paulinho Lobo é uma pessoa assim que a gente sempre se deu muito bem, até de muitos anos atrás, independente de cavalo, né? Já se conhecia, mas se aproximou mais por conta do cavalo. O Paulinho era uma pessoa que sempre ia lá em casa, até para me orientar, que eu pedia a ele para ir lá em casa para me orientar. Ele ia a cada ano ou 2 em 2 anos, ele ia lá. Eu disse, Paulinho, ó, apartei essas potras aqui, o que é que você acha? Apartei esses pontos, o que é que você acha? Então, foi um cara que sempre me ajudou muito em termos de seleção, tá? Eu sempre gostei muito de visitar áreas, de participar de exposição, de ouvir julgamento, né? Que é importante a gente estar ali presente, ouvindo, para a gente aprender um pouco, né? E assim, o Paulinho sempre... E eu dizia, bicho, bota um animal bom na minha mão, uma égua boa, eu quero, né? Eu quero crescer, né? Quero ir para nacional de novo e ser campeão nacional de novo, tal, né? Que a gente ficou naquele gostinho de quero mais, né? Quero mais, né? Aí Paulinho fez esse evento e colocou o Elfo, que era o único cavalo de marcha picada no evento dele, porque ele cria batida. E seria o primeiro cavalo de R$1 milhão da marcha picada. Pra você ter ideia, na época a gente só ouvia falar em animal de 100 mil, acho, 100 e poucos mil, 200 mil, acho que não tinha nem animal de 200 mil, era raro, né? Então, assim, foi o primeiro cavalo de R$1 milhão. Paulinho ligar para mim 8 horas da noite, eu estava na fazenda com o Alamazinho, que é um amigo nosso lá de Pernambuco. E nessa época o Paulinho, o Alamazinho, criava comigo lá na fazenda. E o Paulinho chegou e disse, Alfredo, você pediu para eu lhe entregar uma coisa boa, então tá aí sua chance de você comprar o Elfo. Eu digo, Paulinho, você é doido, eu não tenho esse dinheiro não. É muito dinheiro para a gente comprar, né? Então era muita coisa, realmente era um valor assim. Isso em 2012, né? São 13 anos atrás, 14 anos, você falar em 250 mil, era muito dinheiro. Em 25% de um cavalo, né? Aí a Lamazinho, que estava com a gente, disse, vamos comprar? Vamos comprar. Compra nós dois. Aí eu digo, rapaz, já fica mais fácil, né? De 250 baixar para 125, já divide. E a Lamazé era parceiro, amigo da gente, e a gente foi e fechamos o negócio do cavalo. E assim, eu já usava o Elfo antes, comprando cobertura a Gustavo, comprava cobertura, acho que a Nelson, a Zé. Então eu já comprava cobertura do cavalo, já usava o Elfo. O Elfo já era um cavalo que já estava alinhando, a gente já via que era um cavalo que ia despontar mesmo na produção
e em tudo mais, né? Então, realmente, a gente deu Mas ele não era que nem hoje o número 1 ainda não, né? Era uma aposta. Ele já era o número 1, assim, porque ele já tinha sido campeão dos campeões, já tinha sido grande da raça, já tinha sido, sabe, o cavalo do machado ideal, né? Então, assim, o Elfo já era um cavalo campeão e já tinha filhos se despontando, né? Não existia hoje, assim, outros cavalos, como hoje existe 5, 6, 10 cavalos aí brigando hoje, né, para pegar um espaço, vamos dizer assim, na raça, né? Entendi. Mas ele já era um cavalo em destaque, ele já era um cavalo em destaque, só que não nesse tamanho, né, nesse volume, né, que ele atingiu, né, o Elfo, né? Certo. Então, o Elfo realmente foi o divisor de água, como a gente sempre diz, na marcha picada. E para o Aras Cavaleiro, então, nem se fala, né? Aí você já era Aras Cavaleiro, você foi campeão. A gente já era Aras Cavaleiro, já tinha sido campeão nacional 2007 com a Paola e 2011 com o Granfino, Savage Granfino. O Granfino já era o Aras Cavaleiro. Já era do Aras Cavaleiro. 20 anos. 19 anos de formado mesmo, né, na associação. Entendi. Agora que a gente cria, a gente já tem um pouquinho mais de 20. Já tem um pouquinho mais. Mas assim, o Elfo é o divisor de água, né? E foi o divisor. Hoje não tem ninguém para comparar com o Elfo, né? Hoje não. Mas hoje vocês têm diversos cavalos, né? Inclusive Mafioso, que é um campeão nacional, ganhou tudo ano passado. Quer dizer, e tem outros aí. O que é que vocês têm? O que é que chama mais a atenção de vocês hoje? Eu digo muito assim, que Deus abençoou muita gente, sabe? O pessoal até diz, rapaz, Salfrida é danado, tem uma sorte danada. Eu digo, rapaz, eu acho que é o fator sorte e também Deus, né, que abençoa a gente. Eu acho que é também pelo trabalho que a gente faz, sabe? O trabalho de criação, de procurar galgar, né, os espaços da gente sem prejudicar ninguém, né? Querer fazer um trabalho certo, correto, querer orientar as pessoas que estão chegando. Então, acho assim que tudo é fruto do trabalho que a gente faz, né? A gente colhe o que a gente planta, né? Isso, com certeza. Então, assim, eu acho que até isso a gente realmente é abençoado. Depois disso, a gente comprou a Mãe da Flor. Preciosa Três Corações. Preciosa Três Corações. No leilão do Caluli, que hoje até ele é sócio da gente, né? O Caluli é um cara, gente boa, amigo, eu gosto muito dele, do pai dele, o Cacau, sempre recebeu a gente de braços abertos lá. E um dos últimas barrigas do único, Favacho único, o Paulinho ligou para mim, me oferecendo a égua. Olha, Alfredo, éguaça, égua de pista. Ele, na época, vendeu, porque ele tinha 2 éguas muito parecidas, se competiam, pegavam na pista a mesma categoria. Aí ele vendeu a Preciosa e a gente comprou, que nasceu a Flor do Cavaleiro, que foi a campeã nacional nossa também. Então, foi a primeira égua sufixo Cavaleiro campeã nacional. Ok, isso foi 2019. Isso aí já foi 2019. 2019, vai. 2019. Então, a gente foi campeão nacional com a Flor. Fomos campeão nacional com a Iris Alto da Serra, que foi uma égua que nasceu lá em casa, mas não foi colocado no nome da gente, foi colocado no nome do Aras, do parceiro. E foi também o ano da... Não, desse ano foram as duas. Não, a filha da Paola, como era? Da Afrodite. Da Afrodite Vale do Cocão. Que foi o grande ano da gente, que foi da Afrodite Vale do Cocão. Que não é nossa, mas saiu lá de casa. Nosso, que é da Paola. Da Paola com o Elfo. Sim. Que a gente vendeu para o Joaquim e para o Elias, que é Elísio, que é o pessoal amigo da gente, começando a criar. Rapaz, só quero comprar coisa boa. Ele foi lá no Caluli e comprou os embriões, foi lá em casa comprou o embrião. E comprou o embrião que nasceu Afrodite Vale do Cocão, que hoje é uma das melhores éguas da raça disparada aí, né? Que a gente tem essa bênção também de ela ter saído lá de casa, né? Não é sufixo nosso, mas a gente se orgulha por isso, né? Mas a gente tem que falar do Nero, que eu usei o Nero na minha época. Vamos valorizar o Nero aí, porque o Nero é um baita de um cavalo, né? Rapaz. O Nero já tem uma história também, o Nero, né? Nesse ano que ganhou a Afrodite, né? Que ganhou a Iris, a Flor,
a gente foi para lá para Nacional com a Ela do Cavaleiro, que é irmã própria da Afrodite, mesmo, filha da Paola com o Elfo. Ela prenha do Iraque Pontal. Só com ela muito nervosa, chegou em pista, ela não passou nem na cordinha, ficou realmente... Não dava marcha, ficou muito nervosa, enfim. A gente tirou ela de pista. E depois da Nacional, seu Bruno Greg ligou para mim para comprar a Paola e comprar a Ela. Aí eu digo, seu Bruno, eu não gostaria nunca de vender a Paola, porque a Paola foi a primeira égua nossa, né? Começou, né? Foi a primeira égua, assim, a gente tem um amor muito grande, um apego muito grande, né, pela égua, apesar que ela está lá, hoje ela está lá na Ix, em São Paulo, na Invito, já está hora de 22 anos, 23 anos. Mas é o lado comercial das coisas, né, seu Bruno? Rapaz, eu pedi um preço para não vender. Ele chegou. E seu Bruno chegou e nem discutiu, e a gente negociou 50% da Paola, 50% da Iris e 50% da Ela. Sim. Então, assim, seu Bruno Greg comprou para a gente, né? Só que eu disse, ó, eu vou ficar com a barriga da Ela, porque eu não tenho nada dela e eu vou ficar com a barriga dela. E nasceu o Nero. Nasceu o Nero. A gente, criador, quando nasce um macho, a gente fica triste, né? Todo mundo quer uma fêmea, né? Todo mundo quer uma fêmea. Aí a gente, mas rapaz, um machinho e tal, aí liguei pro Luizão, que é o gerente lá do seu Bruno. Luizão, rapaz, e aí? Rapaz, nasceu um potrinho, é machador, tal. Liguei, rapaz, que tacada errada, né? E agora não vai. Ficou aquele negócio e tal. E o potro foi apartado, foi lá para casa. Quando chegou o potro lá em casa, eu estava lá em casa, ele chegou à noite, no outro dia de manhã. Eu fui ver o Nero, rapaz, eu achei assim... Eu digo, rapaz, eu achei uma coisa assim, fora do comum, o cavalo, sabe? O potro, né? Miudinho, apartado, sentido da viagem, né? Do Rio para cá. Eu digo, mas rapaz, que potro bom, rapaz, esse potro é espetáculo. Esse é o destaque. Liguei pro Rodrigão, painho, o potro da Ela é espetacular. Então, assim, já foi uma paixão de primeira vista, sabe, o cavalo. Eu acho que é só pro filho mesmo, porque eu comecei a acreditar em amor à primeira vez depois que a minha filha nasceu. Né? Eu disse à mãe dela ainda, eu disse, Bárbara, eu sou homem da mulher só, agora a paixão é por Maria. É isso aí, rapaz. Aí veio Nero levou um coice novinho que a gente botava lá os potos, dois potos em uma baia só, levou um coice no jarrete. E foi um cavalo até que ficou desacreditado. Todo mundo dizia, rapaz, esse cavalo não vai mais para competição. O cavalo não anda mais, não sei o quê, vai ficar aleijado, vai ficar isso. Aí um amigo da gente, o Vini Madeira, que é veterinário e hoje é assessor, foi lá em casa. Quando viu o Nero, disse, Alfredo, leva esse outro agora para a Clean Lab. Fazer até uma propagandazinha, né? Lá para o... Doutor Cláudio. Era Cláudio e o Duda. Leva para o doutor Duda lá, tal, que esse cavalo é muito bom e você não pode estar aqui não, leve, senão você vai perder o potro. E realmente assim foi feito. Fizemos os exames, mandamos o Nero para lá e graças a Deus você vê um cavalo que foi campeão brasileiro, campeão nacional, reservado campeão dos campeões brasileiro, né? O ano passado não foi bem em pista. A gente saiu de pista porque sangrou a boca. Mas é um cavalo que bateu o recorde até na própria Nacional em venda de cobertura. O Nero, a gente... cor dele, né? Preto ajuda. Preto, e o cavalo é muito bom e é muita genética, né? Um cavalo de muita genética. E assim, é um cavalo que chegou é o que eu disse, ele chegou no povo, né? O povo olhou pro cavalo e ele agradou o cavalo, entendeu? Então, assim, graças a Deus, ano passado, ele não foi bem na Nacional, mas já fez um filho campeão nacional. O Rubro do Cavaleiro, né, que foi para Porto Mirim, o filho mais velho dele, que é o Rubro, lá de casa, o mais velho, entrou na categoria de mais novos, que é a partir de 15 meses, e foi campeão nacional. Já foi campeão nacional. Hoje o Neto está com o quê? 5 anos? Né? 5 para 6. 5 para 6. Fez 6 anos agora, em fevereiro. Aí a gente parou ele,
né? Esse ano a gente parou, desde a Nacional a gente parou, porque o cavalo que a gente vendeu muita cobertura, tem mais de 1.000 coberturas vendidas, então a gente passou o ano todinho só coletando o cavalo, e a gente vai decidir o que a gente vai fazer com ele no próximo ano. Entendi. Bom, Fredão, mas sim, e o mafioso? A gente falou... Do Nero. Falou do Nero e agora o mafioso. Pronto, aí o mafioso foi o cavalo que cantou a Gambeleira o ano passado, né? Cavalaço. É um cavalo que meu e do Leleco, né? Começou comigo o Leleco que é do Aras Marrecas, que é um criador do litoral norte aqui de Alagoas, né? Cara amigo da gente boa demais. E começou de um sonho do Leleco que ele tem um filho do Elfo. E me chamou para a gente fazer uma parceria com a égua dele, com a Hematita, né? E a gente fez a parceria e nasceu o Mafioso, né? Mafioso também, mesma coisa do Nero, que desde que nasceu, que eu vi, fiquei apaixonado. Mafioso nasceu na casa do Leleco lá, desde que nasceu, ele se apaixonou também pelo cavalo, né? Então, foi um cavalo assim que foi lá para casa com 30 meses. O Leleco criou até os 30 meses. Na live de apresentação, a gente apresentou o Mafioso e Nero, né? Que eles são 3 meses de diferença só. 3? 3 meses. 2 para 3 meses. 2 para 3 meses, a diferença. É muito pouca, né? Uhum. Então a gente apresentou e foram 2 cavalos assim que todo mundo discutiu muito. Muitos gostaram do Mafioso, muitos gostaram do Nero. E eu digo, rapaz, isso é uma briga boa pro cara ter dentro de casa, né? 2 cavalos, né? Do nível tão bom, né? Eu preferi o Nero pela cor, porque eu sou apaixonado pelo preto, né? Pelo preto. Eu fiquei agora, quando fui cobrir a égua, eu disse, rapaz, o Mafioso tá que tá, mas o Nero é Nero, é pretão. Mas o Mafioso, assim, o Mafioso, a gente usou pouco o Mafioso lá em casa, porque a gente vendeu o Mafioso, né, pro Aras Torque, o Fred. Logo depois... Então, hoje você não tem nada do Mafioso? A gente é sócio ainda. São quem são sócios? Hoje nós somos 5 sócios hoje do cavalo. Né? O Fred, quando foi comprar o cavalo, o Davi Kellner ligou para mim, Alfredo, o Aras Torque quer comprar um cavalo nível nacional, cavalo de sábado, que a gente chama, né? Que é o cavalo que vai pro grande, né? Eu digo, rapaz, a gente tem um Mafioso. E o Fred ligou para mim, e a gente pediu um valor X, que o Fred disse, Alfredo, é muito dinheiro, rapaz, como é que eu vou pagar um dinheiro desse num cavalo que não é nada hoje, né? Eu digo, bicho, mas eu garanto que isso é um cavalo que vai ser campeão nacional. Ele, Alfredo, você garante mesmo? Eu digo, garanto. Ele disse, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar a metade do que você está me pedindo, e no dia que ele for campeão nacional, eu pago a outra metade. Aí eu digo, por mim está fechado, mas eu tenho que falar com o meu sócio. Então eu liguei pro Leleco, digo, olha, Leleco, estou com uma proposta aqui, o cara quer comprar o Mafioso, eu pedi X. E eu garanti o cavalo campeão nacional, e ele disse, então eu vou pagar a metade e a metade. E tá fechado, e a gente fechou a compra do Mafioso dessa forma. Então, assim, isso é bom, né? A gente acreditou no cavalo. O Fred também acreditou, né? E o ano passado, você vê, Mafioso foi 2023, né? Campeão brasileiro, campeão dos campeões brasileiros. E o ano 24 foi campeão nacional, campeão dos campeões nacional e grande da raça. E grande da raça também brasileiro. Ganhou tudo. Quer dizer, o cavalo ganhou tudo. O ano passado era dele e ninguém tirava, não. Realmente foi um cavalo que encantou, né, a gameleira toda. A gente também vendeu muita cobertura dele lá na Nacional. Aí, inclusive, foi quando a gente abriu cotas, né, para vender do Mafioso. Que muita gente começou a ligar querendo comprar, ser sócio da gente. Então, hoje a gente tem o Glauco, do Rancho do Alto, o Gibson, Aras Rangeiras, eu, Leleco, Fred e o Carlos Cavalcante, que tem 2,5% também, do que é sócio também do cavalo. Então, a gente hoje somos 5 sócios, né? 6 sócios. 6 sócios. São 6 sócios. Agora a gente continua ainda majoritário, né? Eu, Leleco e Fred. Os 3 ainda é majoritário. Entendi. Ô, Fred, mas teve algum bicho aí que você queria criar e acabou não criando? Rapaz, não é nem queria não criar e não criando, mas assim, a gente, foi o que eu disse, né? Afrodite Vale do Cocão, né? Que é uma égua que nasceu lá da gente e a gente queria
Queria que ela fosse sufixo cavaleiro, né? Pra gente, né? Porque era muito boa, né? E a gente pudesse ter um pedacinho dela, né? Só que hoje tá difícil. Tá difícil, né? Ô, Alfredo, mas como é que funciona hoje o processo? Você nasce o bicho, como é que você seleciona quem fica, quem vende? Lá em casa, a gente é dividido em três propriedades, vamos dizer assim, né? Tem o Aras. Lá, a propriedade fica onde? Lá União dos Palmares, né? União dos Palmares, Alagoas. Tudo União, né? Tudo União dos Palmares. Certo. A gente tem o Aras propriamente dito, né? Que é onde fica a baia, fica a casa-sede, onde fica o pessoal de treinamento, que é lá na Santa Fé, que é lá em União. 4 quilômetros depois, a gente tem uma fazendinha chamada Mão Direita, que lá onde ficam as éguas para parir, tá? As éguas ficam lá para parir, com 30 dias vão para outra fazendinha nossa, que é chamada Fundo Surrão, que é a fazenda Surrão lá, que aí é onde ficam as éguas paridas e vazias, que é onde a gente insemina e tal, e quando aparta o potro, volta para a mão direita. Quando os potros parem, né, as éguas parem, que estão lá paridas, a gente geralmente, eu gosto de ver os potros com 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses. Eu junto a tropa lá com o gerente. O Rodrigão vai também, quando está com tempo disponível, vai lá com a gente ver. E a gente já tem uma noção da potrada que nasceu nessa estação, né? Uns 2 meses depois, ou 3, perto de apartar, a gente faz outra junção dessa, da tropa toda, das águas paridas. Hoje você está com quantos bichos, Alfredo? Olha, hoje a tropa toda, perto de 300. Hoje a tropa toda, perto de 300. Tanto tem animais com sócio, né? Tem animais em central, né? Tem animal lá em casa, né? A maioria lá em casa, né? Uhum. E a tropa de égua, a faixa de perto de 100 éguas. Sim. Aí tem os garanhões, né? Tem as éguas de pista, tem as éguas com sócio, né? Uhum. Por aí. Aí vem para... Então, nessa fase de seleção que a gente faz, quando a gente aparta, todo animal apartado, com 5 meses, 5, 6 meses, a gente leva para o Aras, é onde a gente tem a mão de obra, né, de puxador, tudo, que a gente vai fazer realmente o que a gente viu lá no campo. A gente, quando começa a cabrestear, tal, é que você já tem uma noção de um ou outro, né? E a gente faz a seleção do que a gente vai guardar, segurar para a gente. Que o que eu seguro, eu boto à disposição de venda, 50%, geralmente 50%, ou 25%, ou 33%, mas geralmente 50%, porque eu acho que a pessoa que está comprando um potro ou uma potra nova e vai criar, vai ter despesa e tal, né? Eu acho justo os 50%, né? Para futuramente diluir, né? A despesa que a pessoa teve, né? E com isso a gente faz os parceiros, né? Os nossos sócios, que geralmente levam os animais para mexer em casa, e onde se forma os animais de picha da gente, né? Que aí a gente hoje, esses 2 últimos anos aí, teve Herói do Cavaleiro, teve Noviça do Cavaleiro, Ingo do Cavaleiro, Mafioso do Cavaleiro, Nero, Rodeio do Cavaleiro, Herdeiro do Cavaleiro. Então, todos os animais saíram lá de casa e campeão nacional, campeão brasileiro. Uma parceria, né? E esse ano vai surgir mais alguns aí. E esse ano a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo atingir a turma de potro puxado, né? Então, esse ano a gente vendeu uns potros aí, umas potras diferenciadas, que eu acredito que vai estar aí na Nacional. Esse ano a gente vai ter uns bichinhos puxados aí, se Deus quiser subir rampa de novo. Com certeza vai. A gente falando de competição, Alfredo, qual foi a competição que mais marcou? Que você disse, rapaz, acho que não ia, foi, enfim, o que mais marcou? Ou quais, né? Que foram tantas. Mas assim, a que deu mais emoção foi a do Mafioso. Por que do Mafioso? Eu digo assim, porque primeiro o Mafioso, o ano passado, ele mancou no final da prova. Uma prova da Nacional, uma prova muito puxada, uma prova de mais de hora. Quase 2 horas. Quase 2 horas de pista. Né? Independente de horário, às vezes pega meio-dia, pega 2 horas da tarde, pega... Né? Então, às vezes o cavalo pega um horário de sol, né?
E assim, é uma prova que o animal tem que estar muito bem preparado. E o mafioso, ele teve uma lesão na mão, e a gente, o ano passado, desde a prova, a gente ficou com aquela... Ano retrasado. O ano retrasado ele saiu porque mancou, né? E já saiu no final. E já saiu no finalzinho, o negócio de 5 mil, 10 minutos de acabar a prova. Na competição do manga larga, na pista, entra aquela quantidade de animal, 20 e poucos animais, depois ele volta para 12 animais, já no final, depois de rodarem um bom tempo ali, cai para 12 animais, e depois ele separa os 7 finalistas. Então, quando o mafioso saiu, já estavam os 7. Os 7, geralmente aqueles 15, 20 minutos ali rodando, então ele saiu nessa leva. Já no 7, já na briga, já tinha, na morfologia, parado em primeiro. De 22 cavalos, 23 cavalos. Para o então, primeiro. assim, foi triste, assim, foi aquela decepção. A decepção, entendeu? Não vai não, tava quase. Não é isso. Aí o ano passado, o que acontece? Aí tudo com medo do cavalo mancar de novo, né? Não é porque queira ou não queira, teve uma lesão, foi curado, mas ninguém sabe, né? Então, assim, né? Então, assim, foi uma tensão grande, sabe? E a pista muito pesada, forte, boa, muitos cavalos bons, né? Tinha o próprio Nero, tava na mesma categoria dele. O Nero tava na própria categoria. Sangrou logo no começo, saiu. Tinha Quintal Monteiro, tinha o Matuta Novaes, que logo depois da CBM foi o campeão dos campeões de CBM. Então, assim, era uma pista muito pesada. E tinha esse estigma, né? Ele ficava preocupado. Então, ele ganhou lá. E no sábado, principalmente, com a gambeleira cheia, parecia o Maracanã, cheio, o pessoal assistindo. E gritar o nome dele, falar o nome dele no final, dele, tudo nota 1, campeão dos campeões, grande da raça. Aí foi... Eu acho que a emoção... A gente achava, eu penso assim, né, que assim, a gente achava que nunca ia conseguir viver uma emoção dessa. Verdade. Você fazer, no meio de tanto criador grande, tanto criador forte, tem um animalzinho ali, cavaleiro, campeão dos campeões, nacional, era uma coisa que a gente achava que ia morrer sem ver. Ia ver campeão nacional, ia ver brigando, mas... campeão dos campeões, né? Grande da raça, né? Uma coisa assim, muito... Assim, vai aumentando, né? A primeira, com certeza, deve ter sido muito emocionante. Você vê, a gente começou a criar, a gente estava falando, 2006, né, 2005, começou, né, a ter bicho de pista, em Copa de Marcha e tal. Até 2019, a gente tinha feito 2 campeões nacional, praticamente, né? Então, de lá para cá, a quantidade que a gente... Em 6 anos, é o que a gente evoluiu. Ano passado, a gente fez 3. Fez o Mafioso, fez a Noviça e ainda fez o Rubro puxado. Então, assim... O primeiro, só recapitulando, o primeiro com o sufixo de vocês foi de 2019. A Flor do Cavaleiro. Flor do Cavaleiro. 19. Pronto. É isso aí. Aí, em 2023, a gente fez o Nero. 2024, a gente fez o Mafioso, a Noviça e o Rubro. Aí é o criatório que vem crescendo, os investimentos, né? Mas, Fred, e como é que vocês vendem hoje a tropa? A parte de comercialização, né, do área, né? A gente, desde o começo, quando a gente comprou lá a chácara Santa Fé lá, que é o área, né? Eu sempre gostei muito de receber gente em casa, né? A gente sempre gostou muito de receber os amigos em casa. E como a gente não tinha muita entrada, muito conhecimento, né, com o pessoal lá fora, né? Então a gente ficava meio que, como é que a gente vai escoar o que a gente produz, né? O Aras Cavaleiro produzia 10 animais ano, depois 20, depois 30, hoje é 60, 70 anos, né? Então, assim, você hoje tem que ter um local, porque todo ano está nascendo ali 60, 70 animais, né? Então, assim, a gente não é colecionador, né? Não tem como ficar colecionando tudo que nasce. Então, a gente precisa vender até mesmo porque o Aras é um negócio, né? De 10 anos para cá virou um negócio onde a gente hoje vive do cavalo, vive do negócio, vive do manga larga, né? Então, assim, mas antes disso, mesmo antes, a gente sempre fez a festa para vender e receber os amigos. Então, na época, a gente bolou o shopping, né? Que era uma venda direta com os preços já definidos, tabelados, entendeu? Então, a gente chamava, fazia um churrasco, a gente chegou a receber 400 pessoas lá em casa, numa tarde, né? E ano a ano a gente ia vendendo. Começou vendendo X, depois X mais Y, depois, então o negócio foi crescendo muito. Antes da pandemia, na pandemia, né?
como não houve nada, ele passou 2 anos, né? Parado, né? Tudo parado. Nem nacional teve, Nem nacional rolou ali teve. de 2019 para 2023, né? É, Mas 2021 e 2022 não teve Nada. Não, ou foi 2020, 2021. 20, Mas não 21, teve acho. nacional. 20 e 21, né? Mas eu acho que não teve nacional. 20, 21 e 22. Eu acho que Se o eu não outro tiver ano também enganado. não teve, não. Eu não lembro. Não, teve, 2022 teve. Não teve 2021 nacional, né? O boom da pandemia foi 2021. Isso. Aí começou as lives, né? O pessoal começou as lives. Aí, com esse negócio de live, a gente fez a primeira em 22, né? Outubro de 22. A gente bolou a primeira live nossa. Foi 23, 24, é isso mesmo. A gente fez o terceiro agora, o ano passado. E assim, foi um sucesso de venda e de visualização. A gente teve horas lá que a gente tinha 1.000 pessoas, 980 Ao tal. vivo. E 1.000 pessoas diz que multiplica por 10, né? Por 3, né? Por Pelo 4. menos 3, né? Porque o cara está em casa, tá tá vendo. Então, assistindo com assim, alguém. e você vê como o negócio que a gente saiu em outubro, novembro é o CBM. A gente foi pro CBM em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, rapaz, gente de São Paulo, gente de Minas, Alfredo, Aras Cavaleiro, rapaz, eu vi sua live, né? Então, assim, rapaz, que negócio, que dimensão, né? Que dimensão a live, né? Funciona, né? Aí funciona da mesma forma. Você já tem um preço estabelecido. Agora, define o valor, mas vai recebendo proposta. Vai recebendo proposta. Não é palavra de rei, não. Essa aqui, você pensou nisso e quer 50%, o cara só quer comprar 100. Não, isso aqui você quer 100, mas o cara quer ser sócio. Como é? Então, assim... Durante a live você vai... Isso. Na semana da live já vai ter aí uma turma boa, o pessoal vai lá para casa, passam 3 dias antes. Certo. Aí você faz 2 lives, né? Uma mais para... Não, live a gente faz uma no ano. A gente faz uma que é em outubro, que é o mês, vamos dizer, da gente lá, que eu sempre curti de outubro. E eu procuro fazer um dia de campo, porque eu consegui fazer 2 anos. Né? O ano passado eu consegui fazer um dia de campo, que é em março. E fiz agora, mês passado, né? Em abril, né? Fiz agora também o que é um dia de campo com meio dia de curral, entendeu? Para a gente vender os animais para o pessoal usuário, né? O pessoal que gosta de cavalo para cavalgada, vender umas éguas, o pessoal que está começando a criar, o pessoal pede muito, né? Filha do elfo, filha tal, então a gente vende aí, faz um bem bolado aí. Como é, Alfredo, que você enxerga hoje o mercado do manga larga, principalmente da marcha picada, né? Rapaz, o mercado hoje está muito aquecido, tá? Está muito aquecido. Tanto é que, como eu disse há pouco, eu estou com 10 anos que eu trabalhava numa faculdade, né? Então tinha um cargo bom lá, trabalhava e deixei o trabalho da faculdade, saí de lá para ir para a fazenda, justamente porque eu estava vendo um mercado crescendo muito, a gente com muito dinheiro investido, né, na fazenda, em termos de égua, de cavalo, tudo, passou a ficar uma brincadeira, né? Então, assim, eu digo, rapaz, é muita coisa, né? Então, foi quando eu fui para dentro mesmo, para viver do cavalo, né, do negócio, porque hoje você tem 14 funcionários lá na fazenda, né, são 14 famílias dependendo daquilo lá. É uma empresa, né? É a gente mesmo, né? E 60 cavalos na baia não muita coisa. Já dá para ver que o custo é grande, porque eu mesmo lá na fazenda é solto. Ou como eu costumo dizer, se eu botar égua na baia, eu fico sem comer. Então, eu não aguento não. Que a despesa é grande, né? Grande. Então, assim, tudo isso porque eu vejo o mercado muito bom, sabe? Hoje, quando você vê aqui em Alagoas, eu fui presidente do núcleo da gente aqui, né, na época. Acho que 2005, 2006, 2015, 2016, eu acho. Né? A gente tinha 70 sócios, 60 e poucos sócios. Hoje eu estava conversando com o técnico da gente e tem quase 200. Quer dizer, então você pegar assim mais também... que triplicou. Quase menos de 10 anos. É um negócio de 7, 8 anos. Né? Então, e desses criadores, eu lhe digo que muitos com potencial de nacional. Né? O próprio Felipe Bananal, LFL, o próprio Glauco, Rancho do Alto, né? O
pessoal entrando na picada também. Isso. Paraíso das Águas. Paraíso das Águas, que também está entrando, que era marcha batida hoje, indo para picada, o Jaime, que é o nosso presidente do grupo. Black Então, Sat, assim, Black Sat, tem tanta gente hoje entrando na raça, É. investindo, sabe? Investindo, porque o mercado está aquecido. Tá? Se você hoje tratar o manga larga, o cavalo, como empresa, como negócio, não só como lazer, né? Porque a gente hoje, o Aras Cavaleiro hoje tem o lado lazer e o lado negócio, né? O lado lazer, que é a família, é neta, os filhos, é minha mãe, é meus irmãos, então os amigos, os sobrinhos. Então, assim, hoje a família toda vive Aras Cavaleiro. Né? A gente vai para uma exposição, a família toda, meus irmãos, minhas sobrinhas, minha filha que mora na Irlanda, a Débora, que fica, pai, eu estou aqui torcendo, estou vendo, porque eu estudo televisionado, né? Então, é vibrando pelo Aras. Então, assim, todo mundo hoje vive um pouquinho do Aras Cavaleiro, né? Da família, né? Isso é que é o mais gostoso, né? Isso é que é bom, né? Você é aquele ditado, né? Faça o que você gosta, que você nunca vai estar trabalhando. Isso aí. Né? E tem uma Sempre coisa... quando faz prazer, né? E tem a história que, acho que foi até o Sandro Fussa que falou lá em casa, conversando, uma vez ele disse: o cavalo é o único hobby que você pode ganhar dinheiro. Porque o cara, a gente tem amigo, jet ski, lancha, não sei o que, nada disso dá dinheiro. Só vai gastar, Agora o cavalo é onde você pode juntar, né? O lazer não é e o fácil, não é fácil. Não é fácil. Mas, né, não é fácil e não é rápido. Não é à toa que você começou a criar em 2006 e veio viver do cavalo em 2014, mais ou menos. Eu vim viver mesmo assim, pagar as contas mesmo, acho de 7 anos para cá, 8 anos para cá. Né? Depois do Elfo também, né? Que pegou. Que ajudou muito, né? O Elfo um pouquinho. Ajudou um pouquinho. É como o Paulinho Lobo, quando a gente foi comprar o Elfo, né? O Paulinho dizia: ó, Alfredo, você é conhecido hoje Alfredo Aras Cavaleiro, mas você vai ser o Alfredo, dono do Elfo. Dono do Elfo. E realmente é onde a gente chega hoje, ó, aqui é um do João do Elfo, aqui é do João do Elfo. Antes de conhecer você, né? Porque eu conheci o Rodrigo antes pela faculdade, mas eu sabia, o Alfredo é dono do Elfo. É o dono do Elfo. Isso aí. Não era como o Alfredo, não. Às vezes nem era o Aras Cavaleiro, dono do Elfo. Isso né? aí. Era tudo isso. Agora, uma coisa boa também hoje, viu? Graças a Deus, que Elfo já tem 23 anos, né? E a gente fica procurando, lógico, um sucessor, né? O cavalo, né? Já tem aí, né? Aí, graças a Deus, hoje a gente já está visto assim, dono do Elfo, dono do Mafioso, dono do Nero. Dono do Nero, então, assim, hoje é graças a Deus, né? A gente já tem aí 2 cavalos em casa, né? Que tem, pô, tão brigando. Já ajuda nas contas, já, viu? Todos os dois. Já ajuda nas contas aí. O Alfredo, essa também vai pro Rodrigo, né? Que eu sei que o Rodrigo vai mais para essa parte do acasalamento, ele ajuda bastante, consulta, você sempre consulta ele, né, Rodrigo? E aí, essa questão das tecnologias de hoje, tem muito, estão falando do clone, está falando, o que vocês pensam sobre isso aí? Cara, assim, toda tecnologia, né, eu acho que vem para ajudar e eu acho que é bem-vinda, né? A gente estava comentando das dificuldades, né? Eu estava pensando aqui, a dificuldade que a gente tinha, a gente era dono do Elfo, a dificuldade que a gente tinha para usar o Elfo. Hoje é muito fácil, vamos dizer assim. Hoje a gente tem o semi-congelado, hoje a gente tem a X, hoje uma égua não está dando embrião, a gente consegue levar lá na in vitro e tirar vários ócitos, né? E uma palhetazinha, que o cavalo, cada ejaculado dá 60, 70 palhetas. Uma palheta a gente consegue fazer vários ovos. Então, assim, toda tecnologia eu acho que é bem-vinda, né? Agora, eu acho que o uso também tem que ser bem responsável, né? Não adianta a gente usar o clone. Eu acho que o clone é bem-vindo. Agora, eu acho que também é responsável. Eu não posso depender, por exemplo, do Elfo sempre. Né? A gente tem que ter, como a gente acredita que já tem, o nosso sucessor do Elfo. Né? Acho que não vai ser o cavalo como foi o Elfo, mas na minha casa vai ser usado como eu usei o Elfo. Então, os nossos sucessores, fora a genética que a gente investe, né? Os ovos, o sêmen que a gente compra de outros cavalos para abrir mais o sangue. Fora isso, a gente fez o nosso garanhão em casa. A gente tem hoje
certeza que a gente tem o nosso garanhão dentro de casa. Então, assim, a gente não pode depender só da tecnologia, né? Então, conversando essa questão do tradicional com a tecnologia. Eu acho que eles têm que... A gente não pode abraçar só um e morrer abraçado ali, né? Acho que a gente tem que juntar os dois e tentar fazer um... Você vê, eu sou meio bruto com esse negócio de... Tradicional, eu sou né? mais tradicional, né? Eu gosto do papel, eu gosto de ver, gosto de riscar, eu gosto de escrever, né? E Rodrigão, Ele gosta de ir no banco. Eu gosto de ir no banco. Tirar você tem ideia que o pior pra mim é isso. Eu não sei como é que ele gosta de ir no caixa eletrônico. Rapaz, a gente briga porque ele tem que parar pra ir no caixa eletrônico. A gente vai viajar, você pode ir pra aqui, caixa eletrônico, pelo amor de Deus, no celular. Não, mas tem que deixar. O cara comprar um amendoim, rapaz, eu passar um pix de R$5. Não existe isso, não. Tem que ter o dinheirinho. Mas eu costumo dizer que de papel só gosto de dinheiro. Se o cara preferir me dar em pix, eu prefiro. Mas eu sempre ando com mas eu gosto. Do ladrão. Tem que andar com dinheirinho. Mas você vê, aí o Rodrigão, nesse tempo que ele está com a gente mais dentro de casa mesmo, nesses 6 últimos anos aí, o Rodrigo tem aberto muito assim minha cabeça para a gente investir, né? E com uma necessidade, né? Porque como a gente vai almejando, né? Criar melhor, né? Crescer, a gente tem uma necessidade de investir, né? A gente não vai pensando que o que eu tenho em casa é o melhor do mundo, que eu vou me acomodar, não. Né? Muito pelo contrário, todo ano a gente investe, né? Rodrigão sempre, pai, a égua que a gente vai investir esse ano é essa égua, vamos investir nessa égua. Então você vê esses 3 últimos anos aí, a gente comprou 14, 15 ovos de éguas hoje já consagradas, né? A maioria, né, pai? A maioria campeã das campeãs, né? Que se consagraram, assim, graças a Deus, depois que a gente comprou os ovos. E compramos, senão a gente não teria nem oportunidade. No preço mais acessível. Pode ser até uma boa. Quem quiser consagrar uma égua, pode vender ovo. E se der, vai ser mais rápido ainda. Então, assim, o Rodrigão ajuda muito isso, né? Porque tá mais ligado, tá mais vendo essas coisas, acompanhando. Né? A gente já tá mais lá em casa, né? Vai ver as épocas, vai parir. Fazendo o dia a dia, fazendo dia a dia. É bom isso que faz planilha dos garanhões lá, o que vai cruzar com quem, né? Complementa, né? A gente hoje tem um gerente, o Negão, que é um cara que hoje veste muito a camisa do ar, sabe? O Negão é um cara hoje que trabalhador e se interessa e vibra, sabe, pelo cavalo, Então, assim, isso é bom, importante, né? Ter uma pessoa dentro de casa que ajuda, que soma, né? Apesar que a família, eu não posso nem falar só do Negão, não. A família Cavaleiro hoje, os funcionários da gente, graças a Deus, né? Nunca teve problema com nenhum. É uma turma tudo antigo lá em casa. É pessoal de 14 anos, 15 anos, 16 anos, né? Então, assim... Ajuda bastante. Já ajuda muito, né? Nessa luta, né? Porque não é fácil, não, né? A gente fala assim, mas não é tão fácil, não. Criar cavalo precisa de muita dedicação, né? Gostar demais. Porque cavalo, eu digo muito lá em casa, você para trabalhar com o cavalo, você tem que gostar do cavalo. Não é só aquele trabalho que você vai só pela obrigação, porque tem que trabalhar, não. Né? Se você não tiver um pouquinho de amor, irmão, esqueça, porque não vai, né? Não anda muito, não. Ô, Freire, mas me diga uma coisa, quais são os conselhos, ou o conselho, né, que você daria para quem quer começar a criar agora? Rapaz, vê, cavalo, eu vejo como negócio, um bom negócio, tá? Precisa lógico, de dedicação, né? Precisa de investimentos, tá? Quem está chegando agora, e muito, fazer visita nos áreas mais antigos, ver as criações, né? Ir para as exposições, ver comentário de árbitro, né? Que isso é importante. Ver o que é que qual o tipo de criação, vamos dizer assim, que você quer, né? Que você, né? Porque cada um tem um estilo, vamos dizer assim, né? Cada um tem um garanhão, cada um tem um cavalo em casa. Então, assim, cada garanhão, hoje lá em casa, eu já sei um garanhão que é filho do elfo, olha assim, é elfo. Olha, aqui é Nero, olha, aqui é mafioso. Então, você já tem uma noção, porque o cavalo imprime certas características do cavalo, né? Então, assim, lógico, cada um que tem o seu garanhão em casa tem um estilo, né? E, assim, e dizer que dedicação, irmão, você se dedicou, né?
Cavalo hoje é muita família, né? Muita amizade. E hoje, 90% dos meus amigos hoje vêm do cavalo, né? Meus sócios no cavalo, né? Fez uma amizade boa, até de eu dormir na casa deles, eles dormiram lá em casa, né? Então, assim, cavalo hoje é a vida da gente, né? Cavalo hoje é a vida da gente, é família, né? É muito, e também fica muito nessa questão do criador, tem que definir o que é que ele quer, se é para usuário, se é para competição, Isso. né? Porque Qual é a meta que você quer, né, atingir, né, como criador, né? Lá aparece muita gente lá em casa, pessoal assim, eita, eu gosto muito de cavalo, tá, mas não quer investir, realmente, porque você hoje, quando vai partir para investir para nível pista, né, realmente você precisa de um investimento maior, né? E tem gente que não quer investir, não é por falta de dinheiro, às vezes é porque não quer, não é interessante, mas quer ter uma égua, quer nascer, quer comprar uma cobertura do elfo, do mafioso e tal, fazer nascer em casa, né? Vender aquele produto para ajudar nas despesas da fazenda, né? Que ajuda. Quer né? ter o cavalo como um hobby, mas quer Como ter uma hobby, coisa mas boa. Quer ter pagar uma as coisa. contas. Porque eu digo muito assim: a despesa que você tem hoje em casa de um cavalo sem documento é o mesmo que você tem com um documento. E o valor agregado do animal com o documento é outro, né? Você, a partir do momento de dizer, ó, isso aqui o pai é fulano, a mãe é ciclano, nasceu tal dia, tal hora, lá com o seu chipzinho, seu CPF, tudo certinho, dizer, ó, esse cavalo aqui nasceu não sei quem, é de um cavalo que não sei quem. Então, isso aí já lhe agrega valor, né? E a despesa que você vai ter é R$500, R$600 por animal na hora de chamar o técnico, de fazer a... Então, assim, né? Porque o custo é o mesmo, né? O custo de você emprenhar uma égua pura e uma égua de campo é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A despesa é a mesma. Eu ia perguntar, Alfredo, o que o cavalo representa para você. Mas assim, aqui você já falou, né? Que é família, né? Então, amizade. Isso. Mas tem mais alguma coisa que você queria falar? Rapaz, o cavalo hoje é a vida da gente, né? O cavalo hoje é minha vida, eu sou apaixonado pelo cavalo. Eu só tenho a agradecer o que o cavalo me deu, sabe? O cavalo hoje, as amizades que a gente fez hoje, a família. Eu vejo minha netinha apaixonada por cavalo, vive o cavalo, chega lá, vovô, cadê? Eu quero ir ver Nero, quero ir para a fazenda, quero andar a cavalo. Quero andar de cavalo. Quando o Nero ganha, tosse, né? Então, assim... Então, isso... Porque o Nero é o cavalo dela. Porque o Nero é o cavalo dela, Então, assim, isso não tem preço, né, que pague, né? Isso não tem preço, não. Isso é a paixão meu do cavalo. E a família todinha, viu? Já tá tudo picado. Já tá dentro, né? Já. Pois é, Alfredo. Então, ó, eu só tenho a agradecer mais uma vez por ter vindo para cá, contar um pouquinho da história, tá? Rodrigo também, muito obrigado. Mas diz aí, Rodrigo, onde é que a gente pode encontrar você aí nas redes sociais, para o pessoal conhecer um pouco mais de Cavaleiro? Tá lá, Instagram do Aras Cavaleiro. Cavaleiro Aras. Cavaleiro Aras. Quem puder seguir a gente aí, acompanhar um pouquinho do trabalho, né? Pronto. Show de bola. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece, Amazônia, viu? Obrigado pela oportunidade. E quem quiser fazer uma visita a gente, viu? Fica à vontade, só entrar em contato com a gente lá, fazer uma visita, para a gente bater papo, passar um dia conversando lá em casa, ver a tropa. Não precisa ir para comprar, não. Quero que vá para a gente se conhecer, ver um pouquinho da história da gente. Vá para conhecer. Né? Porque tem muita gente que diz, rapaz, eu não vou no agro, porque às vezes fica até acanhado, né? Que achando aquela obrigação de ter de comprar. Isso não existe, não. O que a gente faz, negócio é consequência, né? Então, assim, o importante para a gente como criador é receber pessoas em casa e mostrar o trabalho da gente, né? Então, o negócio é uma coisa que... É o primeiro passo. É isso aí. É o primeiro passo. Viu? Então é isso aí. Muito obrigado aí, viu? Então é isso aí, turma. Um abraço aí. Porteira Cast aí tá de parabéns aí, né? Obrigado. Então, segue lá também o Porteira Cast, turma. Tchau, tchau. Vamos embora.